Eu me chamo Ruth Lorena e este aqui é o meu canal que eu vou trazer dicas e trocas de experiência como técnica de enfermagem. Eu sou formada há 2 anos e meio e nesse período de 2 anos e meio eu já atuo dentro no hospital. No começo, quando eu estava fazendo o curso, eu passei por alguns momentos que eu achava que eu não era capaz de trabalhar como técnica. E eu tinha medo, eu achava que não era pra mim, eu me sentia muito insegura. E também ficava pensando naquela questão, ai, quando chegar o dia do estágio, como que eu vou falar com o paciente? Como que eu vou preparar a medicação, funcionar o paciente na frente dos colegas, na frente do professor? E tudo isso faz parte do seu aprendizado. Essa insegurança é porque você não tem esse hábito de estar atendendo o paciente, medicando, funcionando. Então, tudo isso é novo. E com o tempo, isso vai passar, você não vai sentir mais. E você vai falar, nossa, é tão simples, né? Basta você estudar, querer e ter força de vontade que você consegue, tá? A primeira dica que eu vou trazer é sobre os materiais de bolso. Por que eu falo que os materiais de bolso são muito importantes quando você vai para o estágio, quando você está fazendo o seu curso, porque você vai prestar assistência ao paciente, você vai ver os sinais vitais desse paciente, dependendo do setor que você for atuar. Vamos supor que você vai para uma clínica médica lá no estágio. Aí a professora fala, vamos ver os sinais vitais desse paciente, e você não tem os materiais que precisa para ver os sinais vitais. E aí você tem que pedir emprestado para o seu colega, né? Então, é importante você ter os materiais. Quando você estiver no seu curso, a professora fala, olha, a gente vai para o estágio, a gente vai ter aula prática na sala de aula sobre sinais vitais e vocês têm que ter esses materiais. Então, vocês já começam a pesquisar, a procurar, a buscar saber quais são os materiais que você precisa comprar. E em questão até também de financeiramente, né? Você já se organiza para você não ser pega de surpresa aí quando chegar próximo dia do estágio. A segunda dica é você saber o local que você vai fazer o estágio. Se é num hospital, se é numa UBS, se é numa clínica, se é numa casa de repouso, e você saber a distância que você leva para chegar nesse local. Porque se você chega a 15 minutos de antecedência lá no local do estágio, você consegue beber uma água, você consegue ir no banheiro, você consegue colocar o seu jaleco, arrumar o seu cabelo, né? Enfim. Isso é muito importante, você chegar esses 15 minutos, 20 minutos antes, até para você, se é o seu primeiro dia lá, você saber, aí aonde ele fica, por onde que eu vou, qual que é a entrada, entendeu? E tudo isso a professora tá avaliando você. Dependendo do lugar que você for fazer o estágio, eles não permitem a entrada depois de um certo horário. Então tem um horário que você é permitido entrar, que o professor é permitido entrar com os alunos. E você vai ter todas essas informações lá na sua escola, quando eles falarem que você vai fazer o estágio em tal lugar. A questão também, né, de você saber o deslocamento, isso é muito importante. Quanto tempo que eu vou gastar para chegar até lá? Porque daí você não chega atrasado, tá bom? Qual que é o ônibus que vai até lá? Qual que é o ônibus que me traz de volta para minha casa com segurança, se o estágio for de noite? Com quem que eu vou, com quem que eu vou voltar? Então é importante você começar a ver isso antes de chegar o dia de você ir pro seu primeiro estágio. E até os outros estágios também, isso é importante. Toda vez que você for pro estágio, que acredito que não vai ser só em um único lugar, pode ser que seja uma semana num hospital, aí na outra semana vai ser em um hospital, mas vai ser em outro bairro. Então, você saber certinho aonde você vai fazer e qual que é o tipo de transporte que vai te levar até lá e o horário que você vai chegar e se você vai chegar dentro do horário, tá bom? Agora vamos para a terceira dica, que é uma dica muito importante, mas muito mesmo, me ajudou muito. E eu achei assim que eu fui muito bem no meu primeiro estágio, que foi quando eu fui ter o primeiro contato com o paciente. Foi a questão de não passar a insegurança para ele. Era a minha primeira punção. Eu não cheguei no paciente e falei, olha, é a minha primeira punção e pode ser que eu erre. Não, eu não falei isso. Eu simplesmente me apresentei para o paciente, perguntei o nome dele e falei o procedimento que eu ia fazer. E ele falou, tudo bem, pode fazer. E eu fiz aquela punção com a professora ali do lado.
Não fiquei com as mãos trêmulas, porque pode ser que algumas pessoas ficam, mas isso faz parte também. E assim, o fato de eu saber a forma correta de fazer, eu ter estudado antes, isso me ajudou muito, né? E eu também não passei segurança para o paciente, porque se você fala para o paciente, ai, eu não sei, é a minha primeira vez que eu vou funcionar, o paciente vai ficar nervoso. Tem paciente que até soa e tem paciente que desmaia na hora do procedimento. Até hoje, quando eu vou funcionar algum paciente, dependendo do paciente, ele desmaia, tá? Porque muitos deles têm medo de agulha, né? É uma reação que eles têm ali no momento que se você chegar já falando, ainda mais por ser um estagiário que tá ali para aprender, para colocar em prática o que aprendeu na sala de aula, mas para saber como que realmente é esse contato, imagina, o paciente vai desmaiar na hora. Então você não fala, você vai lá, faz seu procedimento. Se você errar, beleza, errou, na próxima você não vai errar. Se você errar a punção na segunda vez, vê aonde você está errando, né? Estuda um pouco de anatomia, as posições da veia, né? Como que eu faço para não errar, a forma correta de garrotear, a forma correta qual que é a forma exata de eu puncionar, o ângulo da agulha. Então, isso é legal você pesquisar, você estudar antes de ir pro estágio ali, e principalmente se você tiver que puncionar esse paciente. Outra dica também muito importante, fazendo parte dessa dica que eu falei que eu ia trazer só 3 dicas, né? Mas é que é tanta informação que eu fico querendo passar tudo só nesse vídeo. A professora chamou os alunos e falou assim, ó, eu tenho uma medicação para fazer, né? E uma punção. Quem quer fazer? Você não fica esperando o seu colega fazer, não. Vai lá e faça, vai lá e fala, professora, eu quero fazer, você pode me ajudar? Eu tô com dúvida, vamos fazer junto? Ela vai estar ali do seu lado. A professora vai estar do seu lado para tirar suas dúvidas, para falar para você onde você tá errando, e esse é o momento de você aprender, de você ver onde você tá errando, de você ver o que você precisa estudar, tá? Então, assim, a professora vai estar do seu lado. Você nunca vai fazer as coisas sem saber o que tá fazendo. Aí eu tô com dúvida nessa medicação, mas mesmo assim eu vou fazer. Não. Você pega e fala, professora, eu tô com dúvida nisso. Ela vai te explicar a medicação, ela vai te explicar qual que é a via que você vai fazer, ela vai ler com você a prescrição, ela não vai deixar você fazer sozinho. Não faça. Você tá insegura, a professora falou assim, ó, essa medicação aqui, e você ainda se sente seguro, fala pra ela, ó, eu tô com dúvida nessa medicação, e ela vai esclarecer suas dúvidas, tá? Não faça nada na dúvida. Se você falar, eu tô com dúvida e não tá dentro do que eu sei, vai buscar saber se realmente aquela medicação é a medicação que você vai fazer no paciente, tá? O professor tá ali para te ajudar, para te explicar. Então, se você mostrar interesse, com certeza o professor vai te ajudar e vai te passar tudo que tem para passar. Lembrando que sempre tem alguém te olhando, sempre vai ter alguém te observando. Os pacientes estão te observando, a equipe que trabalha no hospital estão te observando, o médico, a enfermeira lá do setor, a sua professora ou professor, eles estão te observando. Eles não vão estar falando, eu tô te observando, mas eles sempre vão estar olhando, né? Eles não estão olhando ali, ficar vidrado em você. O restante, a professora sim, mas sempre vai ter alguém te olhando e te observando. Então procura fazer tudo da forma certa, correta, seja educado com o seu paciente, explica o procedimento para o seu paciente, se apresenta para o seu paciente, sabe? O primeiro dia você vai ter vergonha, é normal. O segundo dia você já vai se soltando. Então, assim, não faça nada na dúvida, pergunta pro seu professor, chega em casa, estuda o que você viu lá no estágio, o que você viu na sala de medicação. Se você for fazer estágio na clínica médica, estuda o que o técnico faz na clínica médica. Se você for fazer estágio na emergência, estuda o que o técnico faz na emergência, quais são as medicações, quais são os tipos de paciente que vem para a sala de emergência, tá? Então, isso é bem importante você fazer. E se você fizer colocar em prática essas dicas que eu tô trazendo aqui agora, isso vai te passar uma segurança no momento do seu estágio ali, e no contato com o seu paciente e na sua avaliação, que o professor vai estar te avaliando também, tá? Então, essas são as dicas que eu trouxe hoje. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse canal, dá um joinha aqui, um like,
coloca um comentário, vou adorar ler seu comentário. E até o próximo vídeo. Bye!